muito grande, viu, Osíris, ter você aqui. Eu espero que a palavra dessa manhã nos inspire e nos ensine aquilo que precisamos aprender. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço por esse privilégio. Desejava muito estar aqui hoje. Essa igreja é uma igreja que faz parte da história da nossa vida, minha e da minha esposa Silvia. Eu cheguei aqui com 8 anos e aqui fui batizado pelo pastor Davi Malta. Aqui conheci a minha esposa na União de Adolescentes. União de Adolescente é bom, viu? É ótimo. Meus pais eram dessa igreja, minha mãe pianista, meu pai depois foi consagrado pastor aqui. Minha sogra era minha professora, Dona Edir, no Ministério Infantil. E o meu sogro, diácono e tesoureiro, durante muitos anos aqui nessa igreja. Então, eu sou fruto do ministério dessa igreja, de 2 pastores, Davi Malta e o pastor Novaes. Eu agradeço a Deus por esta igreja. E Deus nos deu a bênção, eu e Silvia, de termos 2 filhos. Queríamos ter um pouco mais, um terceiro, mas por problema de saúde da Silvia, ela não conseguiu, perdeu no ventre com 7 meses e ela não poderia ter mais filhos. Mas Deus nos deu 2 filhos, o Rodrigo e o Carlos Henrique. Os 2 casados com 2 filhas adotadas, né? Mariana e Rebequinha, e 4 netos. Sendo que a Rebeca já está grávida, viu? Ou seja, estou esperando o 5º neto. Pela graça de Deus, meus filhos são servos do Senhor. E minhas noras, mulheres de oração. Então, isso tudo me faz vir aqui para agradecer, porque tudo começou aqui. Essa bênção que o Senhor vai dando a nós, aqui eu aprendi na palavra de Deus, os princípios, para que nós possamos ter uma família bem-sucedida. Não existe família sem problemas, os irmãos sabem, né? Não existe famílias perfeitas, nós somos imperfeitos, mas existem famílias que conseguem vencer as imperfeições e serem bem-sucedidas com a ajuda do Criador, do nosso Senhor. E é exatamente isso que eu queria, nessa manhã, trazer para a nossa reflexão aqui. Eu queria que o nosso irmão da multimídia, qual é o nome dele? Fabiano, joga aí, por favor, o PowerPoint, Fabiano, que eu gostaria de iniciar. Olha só que figura bonita, irmãos. Isso é família. Isso é família. E nós queremos refletir sobre isso, família e sua missão. Como é bonito, né? Uma reunião em família lá em cima, aqui embaixo, estão almoçando juntos. Ali um casal apaixonado, um casamento, coisa linda. Isso é família. E essa instituição foi a primeira instituída pelo Senhor. Foi a família. E o Senhor quer que você entenda bem qual é a missão que Ele tem para você como família. Esta missão, ela é importantíssima. Porque quando nós perdemos de vista a missão, o propósito, nós ficamos andando meio sem uma direção. Sem uma direção. Eu sei que quando eu tinha meus 18 anos, queria casar com a Silvia, mas não podia. Podia, né, não vai? Não podia. Aí, eu tinha um propósito, casar com a Silvia. Essa é a minha direção. Aí eu fui estudar, passei 1 ano em cima dos livros para poder passar no concurso, passei para a Nacional de Engenharia e para a Academia Militar das Agulhas Negras.
como a Academia Militar das Agulhas Negras era mais rápido. O que eu fiz? Fui para Resende. E todo fim de semana eu vim aqui ver a Silvia, a casa da minha sogra. Nós temos que ter um objetivo, e nesse objetivo a gente vai fazer o que é necessário para atingir esse objetivo, não é? Então, eu queria que nós hoje refletíssemos, porque muitos estão tendo problemas seríssimos na família. Ontem eu, lendo a primeira página do jornal O Globo, eu vi algumas notícias que me chamaram a atenção. Diminuição do número de bebês. Foi o número mais baixo aí, ginecologista, mais baixo. Isso não é bom, né? Mais baixo de muitas décadas atrás. Falei, meu, na década também, mas agora tem que ser. Mas é um número baixíssimo. Outra coisa aqui também eu vi ali. Casamento. Diminuição abrupta do número de casamentos registrados em cartório, naturalmente. Então, isso aí me preocupa, porque vem a outra notícia, que é a terceira. Aumenta o número de divórcio. Então, está uma confusão. Na realidade, essa instituição família está sendo tremendamente atacada, e nós sabemos que nesse mundo só tem luz e trevas. E Jesus é a luz do mundo. Então, as trevas odeiam a luz. E como a família tem um propósito divino, o ataque à família é de todos os lados. Então, eu quero nessa manhã trazer para você uma mensagem de esperança. Eu não sei como está a sua família, como estão as lutas que você está passando, mas vamos lá ao início de tudo. Como é que Deus criou a família? Como é que foi isso? Qual o propósito? Qual a missão que Ele espera que a gente faça? Para que nós possamos caminhar nessa direção com a ajuda dEle. Por favor, Fabiano. Eu queria ler com você alguns textos do primeiro livro da Bíblia, o livro dos Inícios. E aqui está um trecho muito importante. Depois que Deus viu que o homem estava triste, abatido, Adão estava para baixo, deprimido. Porque todos os animais tinham seus companheiros e suas companheirinhas. Todos. E ele estava ali, estou sozinho, ficou triste. Deus fez de propósito para que ele valorizasse o presente que ele ia dar, que é a mulher. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Façamos o homem. Façamos. Isso aí não é farei ou vou fazer, façamos. Ou seja, aí já revela uma pluralidade. Na divindade, Deus é um só, mas Ele tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí está, façamos o homem. Nós fomos feitos por Deus, por essa triunidade, para valorizar. E Ele diz que é a nossa imagem, a imagem nossa. Nossa, não é minha imagem, nossa, como eu falei. Essa pluralidade, a nossa imagem. Ou seja, nós temos que refletir a imagem de Deus, os seus atributos, né? A nossa capacidade, que é muito superior de qualquer animal, de sonhar, de planejar, de decidir. Sabe, queridos, o lado moral também, que Deus é um ser que
que é o certo, o bem, o correto, o amor. Então, o ser humano é um ser tão superior, porque foi criado, não só criado por Deus, mas é o único ser, o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o texto gostaria de dizer, de reforçar essa domine ele. Então, olha só, além de ser a imagem de Deus, ele recebeu de Deus, Deus projetou para o homem domínio. Ou seja, ele vai representar Deus nesse mundo. Ele é o representante do Senhor, ele é o administrador, é aquele que é o mordomo, né, que vai apresentar ao Senhor. Diariamente o Senhor passeava no jardim e conversava com Adão e Eva. Então era esse relacionamento. Deus precisava disso? Não, mas Ele nos deu essa honra. Ele nos criou com uma missão de cooperar com Ele na administração de todo o mundo que Ele criou. Domínio, poder, reino. Guarde essa palavra, reino. E aí, queridos, criou Deus a sua imagem, como já falamos, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, homem e mulher. Agora nós vamos ver o próximo, por favor, Fabiano, que Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, de novo aí, ó, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Observe bem, queridos, sejam férteis e multipliquem. Mas antes vem a bênção de Deus. Deus os abençoou. Olha que casamento, hein? Ser abençoado pelo próprio Deus. E Deus disse para ele, olha, sejam férteis, multipliquem-se. Eu quero que vocês reproduzam, façam filhos. Eu capacitei vocês com capacidade para isso. E eu quero que vocês multipliquem, encham a terra de pessoas, de adoradores, como vocês são. Encham a terra de adoradores. Multipliquem-se. Deus não podia ter feito já quantos bilhões de seres humanos? Não. Ele deu a nós esse privilégio de gerar vida para a glória dele, para ser auxiliar dele, representante dele. Por favor, Fabiano, próximo. Então o Senhor Deus, agora já está no capítulo 2 de Gênesis, uma narrativa mais poética que vem fechar tudo isso que nós já vimos. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Ele viu a tristeza do homem, né? Abatido, sozinho, não é bom. Homem sozinho não é bom, né? Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus projetou isso, fez o homem se sentir carente, fez o homem se sentir abatido, e falei, agora eu vou preparar algo para você que vai te completar e vai te fazer muito feliz. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Seja do mesmo nível, não existe inferioridade, superioridade, corresponde, é no mesmo nível, capacidade de se antepor no mesmo nível, mas que vai te auxiliar, Até porque tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Os dois. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, mais à frente do texto, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Costela, que fica ao lado. E dessa costela, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher
e a trouxe a ele. Olha esse lado romântico tão bonito. Eu vejo assim um casamento, né? Tapete vermelho aqui, né? E o Senhor entrando com a noiva, e Adão aqui esperando, ansioso, e ele vem e apresenta a noiva para Adão, e com a costela, que significa esse lado aqui, ó, o lado do homem, ao lado, para ser abraçada, para ser protegida, ao lado. E o homem ficou sem esse pedaço, ficou sem a costela. Por isso que, enquanto a gente não tem a pessoa que Deus preparou para nós, a nossa Eva, a gente não fica completo. A gente precisa dessa bênção, que é a mulher. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Pense bem, se coloque bem nesse cenário. Imagine você ali vendo isso. E agora, olha o que Adão fala quando ele vê a Eva chegando. Pode passar, Fabiano. Disse então o homem, esta sim. Esta sim. Agora, puxa, acertou em cheio. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que expressão bonita, né? Linda, profunda. Isso é casamento. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não havia pecado ainda. O capítulo 2 de Gênesis, o pecado ainda não tinha entrado no mundo. Não é? Agora observe bem, o homem deixará pai e mãe, ou seja, você sai debaixo da autoridade paterna, porque agora você tem uma independência política, vamos dizer assim. Você vai iniciar a sua família, mas você deve honrar seus pais e deve ver neles os seus melhores amigos. E sempre que precisarem tomar uma decisão, converse com eles, peça o conselho deles, porque eles te amam muito e têm experiência de vida. Mas você vai dar início a algo novo. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, aliança, se unir, é um pacto. É um pacto. Não pode haver casamento sem pacto. E sem a bênção dos pais. Então aí vem o terceiro ponto. Ele se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Finalmente a costela volta para o lugar, fecha, uma só carne. Isso aí é exatamente o selo, fechando todo o processo, que é a relação sexual. Aí você fecha, carne, que é bênção. Carne é bênção. Assim como a vida espiritual tem a vida carnal. Deus fez tudo para a nossa felicidade. E aí, continuando, eu queria agora, por favor, Fabiano, destacar o primeiro ponto. O primeiro ponto. A família tem por missão. De tudo que eu falei, que eu li, essa coisa tão bonita que Deus preparou para o homem, nós temos agora que entender que no capítulo 3 de Gênesis, entrou o pecado no mundo, destruiu a harmonia, destruiu a alegria, trouxe soberba, trouxe infidelidade, trouxe ganância, trouxe violência, trouxe ódio. O pecado, uma desgraça. No capítulo 3 está narrado como isso aconteceu. E o Senhor, Deus, ficou tão irado,
que amaldiçoou não só o casal, como também a natureza. Mas, queridos, observe bem, Deus nos criou à sua imagem. Hoje, é possível refletirmos a imagem de Cristo com o pecado que dominou tudo. O mundo jaz no maligno. Como nós podemos hoje vencer e voltar a ser uma família que verdadeiramente possa espelhar a imagem? Próximo, Fabiano. Eu queria que você observasse o primeiro ponto. A família tem por missão espelhar a imagem de Deus. Isso só é possível pelo novo nascimento. Só é possível quando o Senhor Jesus Cristo é recebido por você como o único Senhor da sua vida e o seu Salvador eterno, pessoal. Quando você faz isso com fé, com sinceridade, você se torna uma nova criatura, você nasce de novo, se torna filho de Deus. Sem isso é impossível você espelhar a imagem de Deus para o mundo. É impossível, porque a nossa natureza pecadora não permite, não vai deixar. Então é necessário que você veja, a família tem por missão espelhar a imagem de Deus. E uma família que espelha a imagem de Deus, ela é notada, as pessoas percebem. Ela tem uma luz, ela tem um brilho nos olhos, ela tem uma bênção. E o mundo ao nosso redor está olhando. E algumas pessoas vão se aproximando para saber como é isso, como foi assim. E aí nós temos a oportunidade de mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Então, espelhar, chamar a atenção das pessoas por essa luz, iluminar com a luz de Cristo. Então, o pai e a mãe têm que espelhar. E eles espelhando, os filhos vão ver essa luz e vão aprender com eles. Não tenha dúvida. E aí cabe um conselho, né? Se você está namorando, ou pretende namorar, cuidado, cuidado. Examine bem como é que é a vida espiritual da pessoa que você está interessada. Porque é necessário que Jesus entre na vida dessa pessoa. Vocês dois têm que ter a mesma luz. Depois vai se resolver. A gente casa e depois... Não. A maioria dos casos não dá certo. Eu tive a oportunidade de aconselhar meus filhos na época dos namoros. E um deles, depois do meu conselho, mesmo gostando, pai, eu vou orar até Deus confirmar. E Deus confirmou no coração dele, e ele chorando, desmanchou. É difícil, é. Mas quando o pai e a mãe têm essa influência de amor junto dos filhos, eles vão ouvir. E você está orando e diz, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. E espelhar a imagem de Deus. Por favor, Fabiano, eu gostaria de completar com esse texto aqui, de Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, preocupado com a santidade da igreja. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Deixe-se encher pelo Espírito. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Ele não sai mais. Ele transforma a sua vida. Você não vai ser um mero religioso, não. Você vai ser alguém com uma vida nova, que vai amar a Jesus. Vai ser um discípulo dele.
E o que o apóstolo está falando? Enchei-vos do Espírito. Assim como a igreja, mais à frente ele continua, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Esse texto aí é muito mal compreendido, porque tiram ele do contexto. Essa família, esse marido, essa esposa, são pessoas que estão se enchendo do Espírito Santo. Não existe machismo, não existe autoritarismo, violência. É uma liderança de um servo, como Jesus fez e lavou os pés dos seus discípulos. Assim como a igreja e Cristo. Olha que coisa linda, igreja e Cristo. Assim como a igreja e Cristo. A esposa está representando aí a igreja e o esposo, Cristo. É capaz de dar sua vida por ela, para protegê-la, como Cristo fez por nós na cruz. E a mulher se sente amada. Tanto que o texto diz claramente, maridos, amem suas mulheres. Esse texto diz várias vezes isso. Amem suas mulheres, amem suas mulheres. Amem suas mulheres. Então, queridos, o que o Senhor deseja é que sua família, cada família aqui, espelhe a imagem de Deus no relacionamento tão bonito e de amor, de respeito, de consideração entre o esposo e a esposa. É isso aí. Que é espelhar, a família tem que espelhar isso. Isso é possível se você se encher do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele chega, entra no seu coração, transforma a sua vida, e você, agora num processo gradual de santificação, cada vez mais você vai conhecendo a palavra, você vai tendo vontade de ler a Bíblia, vontade. Você tem prazer de ler a Bíblia. Você tem também o seu hábito de oração fica mais fervoroso. Você começa a orar verdadeiramente, falando com Deus, pedindo a Ele que lhe encha o coração do seu espírito. Porque as batalhas são muito fortes, os problemas são grandes, os desafios são enormes. Nós precisamos disso. Pai e mãe, cheios do Espírito, eles refletem para os seus próprios filhos e a imagem de Deus. Por favor, Fabiano. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é que a família tem por missão. Olha esse versículo aí. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Multiplique-se. Eu quero que vocês sejam felizes. Vivam em lua de mel. Multipliquem-se. Eu quero que vocês multipliquem filhos para a minha glória. Adoradores. Olha que desafio, irmãos. Por favor, Fabiano. Olhe bem. A próxima missão da família, se a primeira é espelhar, é espalhar. É espalhar. Então, meus filhos, o processo de espalhar a imagem de Deus começa nos meus filhos. Você tem que investir nos seus filhos para que eles possam verdadeiramente espalhar a imagem de Deus. Próximo, Fabiano. Olha esse versículo aqui que é bem conhecido. Será que nós podemos ler juntos, a uma só voz, esse versículo? Vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim. Promessa maravilhosa, né? Deus vai estar com a sua família até o fim. Deus Ele não deixa de cumprir as suas promessas. Ele é fiel. Ele quer estar com vocês na família, junto de vocês. Mas Ele dá uma ordem para os seus discípulos. Você se torna um discípulo do Senhor, começa a espelhar esse amor a Cristo. Depois os seus filhos vão crescendo e vão casando, e vão dando netos, você vai espalhando a imagem de Deus. Que família! Família é o foco do discipulado, irmãos. É o foco, é o centro. E o texto diz, vão e façam discípulos. Vão, com toda a autoridade que Deus deu ao seu Filho. Eu tenho toda a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade. É nessa autoridade, é nesse poder que eu estou dando a ordem. É uma ordem, não um pedido. Sabe, queridos, quando nós não obedecemos uma ordem de Deus, vêm as consequências. Vêm as consequências. E às vezes nós não cumprimos aquela ordem, até por falta de noção, falta certa ignorância. E cabe à igreja, como está fazendo aqui, explicar o que é discipulado. Discipulado é isso, fazer discípulos. E esse fazer discípulos tem que começar na família. Sabe, queridos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala assim para o seu filho na fé, seu discipulando. Timóteo, tudo aquilo que você aprendeu comigo, tudo que você aprendeu de mim, que você me ouviu, na presença de muitas testemunhas, tudo, você deve confiar. Não fica com você não, Timóteo. Passa para frente, para homens idôneos e fiéis. E que, por sua vez, vão ser capacitados para passar para outros. Esse é o princípio do discipulado. Se você fica com você, você está desobedecendo. Que conselho maravilhoso. 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens idôneos e fiéis e outros. 4 gerações. Sabe, queridos, às vezes nós queremos ganhar gerações do mundo para Jesus. E perdemos na nossa família. Perdemos os nossos filhos. Por falta de uma visão de que isso é o mais importante. Tudo mais é secundário, é minha família, a instituição divina. E o Senhor quer que ela espalhe a imagem de Deus pelo mundo, Adão. Espalhe, vocês vão espalhar. E agora, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de, através da nossa família, dar início ao espalhar. Às vezes nós queremos espalhar, irmãos, ganhando muitas pessoas para Jesus. Ah, o Senhor me chamou, me vocacionou. E os filhos estão vendo que você se dedica de tal maneira para outras pessoas, pela fé, para ganhar para Jesus. Mas não tem tempo de discipular seus filhos. Tempo. Nos dias de hoje está complicado, né? Tempo. Você não prioriza seus filhos. Sabe, eu louvo muito a Deus, porque quando o Senhor me salvou, aos 26 anos, eu fui salvo aos 26 anos. Não dá para contar a história agora, mas já contei da outra vez. Uma coisa que ele colocou no meu coração, uma coisa que eu não gostava. Primeiro, ler a Bíblia. Chegava do quartel e ia ler a Bíblia. Uma sede, uma mudança tão grande. Eu comecei a sair com um grupo de pessoas pelas ruas de Valqueire para evangelizar. Eu não gostava de falar de Jesus para ninguém. Como é que pode? Uma mudança total. Mas nesse processo, teve um momento que eu tive a visão
que é verdadeiramente o discipulado. Fiquei apaixonado pelo discipulado. E a igreja começou a crescer, o discipulado se desenvolver. O Espírito Santo foi trazendo mais e mais pessoas, irmãos para se preparar, porque a obra é dele. Sabe, queridos, mas houve um momento que eu discipulei meus filhos. Eu me lembro, estava morando ali na Vila Militar, sentado à mesa da sala, Bíblia, Carlos Henrique e eu. E o mesmo processo eu fiz com meu filho. Com os 2 filhos. Queridos, qual é a alegria de você ganhar todo mundo para Jesus e perder a sua família? E às vezes nós, que somos líderes, podemos acontecer isso. Nós somos tão absorvidos pela missão, inclusive pastores, e às vezes causa até uma revolta nos filhos. Pô, meu pai não deu tempo para mim, só igreja. Entendeu, filhos? Ah, meus irmãos, espalhar a imagem de Deus exige obedecer ao Senhor. Ele tem toda a autoridade, fazer discípulos, ensinando, batizando, não é? Tudo isso. E Ele garante, eu estarei com vocês nessa missão. Seus filhos vão ser abençoados, porque eu estarei com vocês. Eu não sei o que passa na sua mente. Nós somos imperfeitos e erramos muito, muito mesmo. Mas é momento agora de refletir. Deus quer que você se torne um discipulador na sua casa. Se não tem tempo, priorize seus filhos. Diga para a igreja, pastor, não posso. Não, eu só tenho tempo agora, nesse momento. Eu faço isso com meus líderes lá. Eu sei que muitos não fazem o que poderiam fazer, porque eu falei prioridade, prioridade para seus filhos. Porque a igreja começa aí. Sabe, queridos, espalhar a imagem de Deus. E por fim, o terceiro ponto diz assim: a família tem por missão, dominem. Pode passar o próximo, Fabiano? Dominem. Reino de domínio. A família tem que representar Deus, representar o reino de Deus, que é o reino de poder. Próximo, Fabiano. E a família só vai poder representar o reino de Deus. Fabiano, pode passar. Não, volta. Deu um galho aí. Até que é bonita a figura, viu? Mas eu queria completar dizendo exatamente isso, que a família só vai poder representar Deus, o reino de Deus, como está em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que eu vou ler para vocês. Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça. Está falando de Jesus aqui, o apóstolo. Deus colocou todas as coisas. A gente já tinha visto que ele falou que toda a autoridade é dele, né? Pois bem, ele tá aqui em Efésios 1, 22, 23, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo e em qualquer circunstância. Observe bem, Jesus é o cabeça da igreja. E nós somos seu corpo. Todas as coisas estão debaixo dos pés, porque todo o poder é do Senhor. Não é inimigo, não é adversário. Se não tivesse isso, nós não teríamos esperança. Quando você faz parte da igreja, aliás, em vez de faz parte, eu quero aprofundar isso, é mais do que fazer parte, é ser igreja. Quando você está em comunhão com a igreja, amando sua igreja, apoiando os projetos da sua igreja,
A igreja é aquela que Deus colocou, deixou no mundo para exatamente ampliar o reino dele. Venha a nós o teu reino, Senhor. Então vamos evangelizar, vamos discipular, vamos enviar missionários. Sabe, queridos, mas a igreja começa na sua família. Seus filhos vão ser os missionários. Representar o reino de Deus. Um reino de poder. Um reino que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai ser implantado em toda a sua plenitude. Estamos no processo de ganhar almas para Jesus, que se tornarão cidadãos desse reino, seus corações transformados. Representar o reino de Deus. Por favor, Fabiano, eu quero fechar. A família tem por missão, reflita sobre isso, espelhar a imagem de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Espelhar a imagem de Deus, espalhar a imagem de Deus e representar o reino de Deus. Sabe, quando você não valoriza a sua igreja, quando você está ausente, você está em pecado. Porque a igreja é a representação do reino de Deus. E essa igreja é para voltar àquele desejo do Senhor. Encham toda a terra. Multipliquem-se de adoradores. Foi isso que nós lemos lá em Gênesis. Multipliquem-se. E a igreja é esse povo que é para se multiplicar. E toda a terra ser cheia de adoradores pelo poder do Evangelho, que transforma vidas dominadas pelo pecado. Sabe, amados, como nossas famílias poderão ser abençoadas se nós não estivermos entendendo bem o propósito e com humildade dizer: Senhor, me ajude, eu errei, mas agora, Pai, venha me ajudar. Uma das especialidades do Senhor Jesus Cristo é transformar realidades. Quantas famílias estavam totalmente sem esperança, e o Senhor foi transformando os corações, transformando realidades. Esteja orando, esteja lutando, a começar por você. Você tem que espelhar a imagem de Deus. Aí você vai casar com alguém que não espelha, nem aceitou Jesus ainda. O que está vendo? Não, eu estou apaixonado. Então tá. Você está contrariando a vontade de Deus, mas tudo bem, é o teu coração que está mandando, não é? Mas não é assim. Se o seu esposo, a sua esposa ainda não espelham a imagem de Deus, orem, orem. Peça a Deus uma oportunidade para que ele venha aceitar Cristo. Depois, mesmo a paciência. Eu tenho testemunho na minha igreja lá de famílias. Começou a esposa lendo a Bíblia, se converteu, foi lá, depois trouxe o esposo. Sabe, o Senhor vai transformando. Espelhar a imagem de Deus. Senão não é possível. Ah, mas minha família está tudo bem financeiramente, tudo bem, fizeram cursos, mestrado, doutorado. Queridos, não é isso que dá felicidade? E você vai chegar ao final da sua vida, olhar como é que está a sua família. Como é que está? A primeira instituição feita por Deus, a família, para nosso bem. O pecado veio para trazer desgraça, mas Jesus veio para trazer de novo a esperança, renovar, restaurar. Espalhe a imagem de Deus. Comece na sua casa a discipular. Não pense porque os seus filhos estão vendo você vir à igreja que eles vão se tornar crente amanhã. Eles vão se tornar um religioso. Vocês têm que estimular eles, desde pequenininho, a ter experiências com Jesus. Crianças. Então essa é a nossa preocupação. E agora, valorize a sua igreja, pois ela representa o reino de Deus. E ela começa na sua família. A sua família representa o reino de Deus. Ore pelos seus vizinhos, abra uma célula na sua casa,
que você quer ver o reino de Deus crescer. É verdade? Sabe, eu queria... Não sei, Jussara, você pode tocar um fundo musical? Eu queria falar com você que está aqui. Eu não sei como está a sua vida, as suas lutas. Mas eu sei uma coisa, que Deus quer transformar as realidades e trazer alegria, felicidade, renovar, restaurar sua família, seu filho. Ah, pastor, eu não tinha essa noção. Eu achava que era só ir à igreja. Eu também. De 8 aos 26 anos, fui criado na igreja, como eu disse. Mas fui me converter aos 26. Que o Senhor te ilumine nesse momento, a sua mente. Que o Espírito Santo fique tocando agora no teu coração. E você com humildade diga, Senhor, eu reconheço. A minha família ainda não está nesse propósito que o Senhor queria que ela estivesse. Nós erramos, todos nós. Mas a humildade, confessar, Senhor, entra na minha vida e encha mais desse teu Espírito Santo para que eu possa espelhar. Me dê sabedoria, Pai, para que eu possa espalhar a partir da minha família a tua mensagem. E Pai, que eu entenda que eu não estou sozinho. Eu faço parte de uma igreja. Minha família representa o reino de Deus porque ela é igreja. Eu queria orar por você. Se o Espírito Santo está falando com você, eu queria que você se levantasse e dissesse, pastor, ore por mim que eu estou entregando aqui as minhas necessidades familiares. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso que o Senhor me visite. O Senhor transforme a realidade da minha família. Onde você estiver, nós vamos orar agora. Fique de pé, por favor, para que o Senhor possa visitar o seu coração com humildade. Sem humildade, irmãos, sem humildade é impossível. Você vai falar com Deus, não tem que dar satisfação a ninguém, a Deus. É a palavra dele. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos no final desse momento de palavra que o Senhor inspirou o meu coração. E aqui estão vidas tão preciosas, estão se colocando de pé, dizendo, Senhor, meu Deus, eu quero cumprir o seu propósito, a sua missão na minha família, a começar em mim. Ó Senhor, toca esses corações, encha-os do teu Espírito Santo, traga um renovo nessa noite, nessa manhã. E se eles, Pai, alguém aqui que ainda não se rendeu totalmente a Jesus, e nesse momento possa estar se rendendo e o Senhor selando com o teu Espírito Santo. Abençoa essas famílias aqui representadas. Traga a tua bênção sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. Queria fazer uma pergunta. Há alguém desses ficar em pé que quer entregar a vida a Jesus hoje, que ainda não tinha feito? Alguém? Pode sentar. Alguém? Alguém? Então são todos já cristãos. Que bom. Graças a Deus por isso. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus por essa igreja. Que o Senhor continue abençoando o ministério dessa igreja. Fiquem na paz do Senhor.